Me chamaram no meio da noite para orar por uma mulher que estava morrendo de câncer. Ela estava tão cheia de câncer que os médicos a costuraram um pouco e a mandaram para casa. Ela nem estava completamente costurada. Ela estava cheia de infecções e a cada 3 dias mandavam ela de volta para o hospital para abri-la, limpá-la, costurá-la um pouco e enviar ela para casa. Eu recebi uma ligação, era meia-noite, e a família disse, por favor, venha orar por ela, ela está com muita dor. E quando eu cheguei na casa dela, a sala de estar estava cheia de pastores de outras igrejas, e todos lendo seus versículos sobre cura, todos orando, mas ainda assim nada acontecia. E eu entrei na sala e vi aqueles pastores ali, e eu ouvi o Espírito Santo dizer, se você me obedecer e fizer o que eu disser, eu vou curar essa mulher hoje à noite. Eu olhei ao redor da sala e vi todos aqueles pastores sem nenhum resultado. E eu disse, Senhor, o que você quer que eu faça? E ele disse para mim, eu quero que você se deite atravessado sobre o abdômen inferior dela e ore profundamente em línguas. A primeira coisa que eu pensei foi, o estômago dela não está totalmente costurado e ela está com infecção, aquilo era tão nojento para mim, eu imaginei aquilo espirrando. E a segunda coisa que eu pensei foi, eu vou quebrar essa mulher no meio se fizer isso. Deitar sobre o abdômen dela? A terceira coisa que pensei foi o que todos esses pastores vão dizer se eu me deitar atravessado sobre o abdômen de uma mulher morrendo de câncer. O que vão dizer sobre mim? Então eu andei pela sala, fiquei um pouco com cada pastor que estava ali naquela noite, e eu continuei ouvindo o Espírito Santo dizer, você vai me obedecer, e eu disse, eu não sei. Finalmente eu disse, eu quero toda a cabeça curvada, todo o olho fechado, ninguém olhando. E enquanto todos curvavam as cabeças e fechavam os olhos, eu fui me abaixando ali por cima dela e eu comecei a orar em línguas. Alto, não porque mais alto é mais poderoso, mas porque eu estava tentando calar o que a minha cabeça estava me dizendo. E a minha cabeça dizia, esses pregadores vão abrir os olhos e ver o seu traseiro na cara deles. Vão perguntar, pelo amor de Deus, o que está fazendo com essa mulher? Então eu comecei a orar alto em línguas. E quando eu quis levantar, eu pensei, quer saber? Agora é tarde demais, eles já viram tudo. Então eu comecei a ir mais forte orando no Espírito e, de repente, eu percebi algo saindo de mim e entrando nela. E de repente ela gritou. Ela disse, "Oh!" Eu dei um pulo e perguntei, te machuquei? Ela disse, "Oh, por que eles fizeram isto comigo?" E eu disse, do que você está falando? Ela disse, "Oh, quando eu era uma criança." E mágoa, dor... Tudo isso começou a ser derramado do espírito dela. Quando ela era criança, o pai dela morreu. Ela entendeu como ele a tivesse deixado. No ano seguinte, tanto o irmão quanto a irmã dela morreram de tuberculose. Ela entendeu que eles a haviam abandonado e rejeitado. A mãe dela casou de novo e o novo pai dela morreu de uma doença 2 anos depois. E ali, com 11 anos de idade, ela tinha perdido todo mundo na vida dela. Sendo uma criança, ela entendia como rejeição. Eu conhecia aquela mulher pela minha vida inteira. Maravilhosa, uma mulher divertida. Mas não importava o quanto você a amava ou dizia a ela que era bom estar com ela. Ela tinha um espírito de rejeição tão forte e ela o levava aonde quer que fosse. Ela achava que não era boa o bastante para ninguém e que ninguém a queria. E naquela noite, quando ela começou a chorar, eu comecei a entender que aquela mulher não tinha câncer. Ela tinha um espírito de rejeição. E o espírito de rejeição tinha se aninhado no corpo dela e tomado a forma de um câncer. E agora o corpo dela a estava rejeitando. E você diz, Rick, mas que viagem? Bem, eu te digo, ela foi curada naquela noite. Foi curada naquela noite.